Olá, família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. A nossa evangelização infantil Isa Malfei, nesses tempos de pandemia, está todos os dias colocando conteúdo para a nossa criançada. Aonde? No Instagram, @bparaíso da leitura. Vai lá, segue a gente. E com vocês, Rosário Moreira, com o tema O Espiritismo não faz milagres. Olá, amigos. Jesus nos abençoe. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida, por estar aqui, vencendo as dificuldades que todos estamos vivenciando nesse momento tão difícil. Também quero agradecer a essa casa que tanto amamos, essa casa de Francisco, pela oportunidade de estudo, de estar inserido nesse trabalho maravilhoso que é o projeto CEA em Casa. O nosso tema de hoje, O Espiritismo não faz milagres, está no livro A Gênese. A Gênese é o 5º livro da codificação de Kardec e está no capítulo 13. Mas para que possamos entender por que o Espiritismo não faz milagre, nós vamos entender primeiro o que é milagre. E Kardec nos fala os caracteres do milagre. Ele nos fala no sentido teológico, que a palavra milagre significa algo extraordinário, surpreendente, maravilhoso, e que é um ato do poder de Deus. Mas a gente sabe disso, porque a infância toda nós ouvimos falar de grandes milagres, onde Deus e toda a espiritualidade exercia o poder com esses grandes milagres. Mas Kardec continua nos dizendo que, apesar de ser um ato do poder divino, é contrário às leis da natureza. Que leis são essas? Quando Deus estabeleceu leis, ao criar o universo, essas leis seriam imutáveis, eternas. Essas leis são físicas e são materiais, são morais. As leis físicas que são materiais e as leis morais. As leis físicas são a relação com toda a matéria do universo. E as leis morais é exatamente referindo à relação do homem com Deus e seus semelhantes. As leis físicas ou materiais são estudadas pelas várias ciências. A ciência da física, da química, da biologia, da astronomia e outras ciências também. Então Deus teria derrogado essas leis? Deus atuaria diferente a essas leis por ele criadas, uma vez estabelecidas, leis imutáveis, eternas, ele iria modificar essas leis? Continua nos dizendo que um dos caracteres do milagre é ser um fato isolado, um fato insólito, que significa que não é comum, um fato raro, e que é excepcional, que não tem explicação. Mas, se por algum motivo houver explicação, ele deixa de ser um milagre. O que para a Igreja dá um valor aos milagres é justamente o sobrenatural, a impossibilidade de ser explicado. Aos olhos dos que desconhecem essas leis, a ciência faz milagres todos os dias. E muitos de nós, escutamos esses milagres. Pessoas que relatam doentes nas cirurgias ou nos hospitais, em situações já de quase morte, relatam que a pessoa ficou morta por algum tempo e foi ressuscitada. Mas aí o Kardec continua nesse capítulo. Ele diz: um homem morto voltar à vida seria um milagre, mas contrário às leis divinas, às leis da natureza. Uma vez morto, todo ser vivo, vegetais, animais, o homem, uma vez morto, não tem como voltar à vida. E ele continua: um homem com aparência de morte, se ainda restar vitalidade, a ciência ou uma ação magnética reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, é um fato
natural. Mas para quem não compreender, não conhecer as leis, isso é o milagre. E nós sabemos que a ciência usa desses recursos, tanto através dos medicamentos, como de processos mecânicos, né, para ativar, reanimar o coração. Mas nesse coração aparentemente morto ainda existe vitalidade, segundo Kardec. E através desses estímulos, o coração começa a bater novamente. Mas naquele organismo ainda havia vitalidade, funções vitais. A ação magnética que ele fala também é hoje comprovado pela ciência. A ciência comprova que a ação da prece é muito eficaz na melhora do paciente. Ela atua na restauração dessa vitalidade. Temos também relato na literatura espírita, Manuel Filomeno de Miranda nos fala em alguns livros sobre essa restauração de fluido. Ele acompanha grupos aos hospitais ou então em casa, onde tem pacientes em fases terminais e pela ação da fé ou do merecimento, esse fluido é restabelecido, é restaurado. André Luiz também, no livro Nosso Lar, no capítulo 50, ele relata que Narcisa foi junto com ele visitar o lar, né, que ele vivia quando encarnado, e encontrou Ernesto que já estava quase a óbito. E aí a Narcisa foi na natureza, junto aos fluidos espirituais, trouxe aquela energia para restaurar a vitalidade do Ernesto. E assim foi feito. De manhã, quando o médico chegou, achando que ia constatar o óbito, ele estava bem. Todos nós, ao nascer, trazemos uma carga de fluido vital. Esse fluido vital vai nos acompanhar por toda a nossa existência. Mas, por alguns motivos, essa carga vital ele se desgasta, ele diminui. Com os nossos excessos, com as doenças, né? Ele acaba se desgastando. E aí a ação magnética da reposição desses fluidos vitais. Vamos nos reportar há 2000 anos atrás nas curas de Jesus, que também está no capítulo 14 e no capítulo 15, sobre os fluidos espirituais e os milagres do Evangelho. Um desses grandes milagres que toda a humanidade tem conhecimento é a ressurreição de Lázaro. Lázaro, segundo o relato, ele ficou morto dentro de uma caverna, fechado por uma pedra. Há 4 dias ele estava lá. Naquela época era usado esse tipo de sepultamento. E a irmã de Lázaro foi falar para Jesus que ele estava lá, morto. Pediu para que Jesus fosse até lá. E aí nós sabemos, pelo nosso capítulo, pelo nosso livro e também pela ciência, que há doenças que dão essa aparência de morte, essa aparência de falta de vitalidade. Uma dessas doenças é a catalepsia e a letargia, que deixam os sinais vitais imperceptíveis. E nós temos relatos de muitos anos atrás, pessoas que foram realmente enterradas com essa doença, catalepsia, e depois foi descoberto que eles ainda estavam vivos. Um outro fator que demonstra também o odor fétido do Lázaro é provocado pela gangrena, que é uma isquemia periférica dos membros inferiores, onde há uma falta de circulação. A gangrena é um processo de doença muito terrível, porque ela vai necrosando os tecidos e vai fazendo um cheiro tão desagradável, quase que insuportável. E quando a gente vai mexer nesses membros, nesses dedos, para fazer a limpeza, fazer o curativo, esses membros chegam a cair, a se soltar, e o odor é insuportável. Tem outra ação também de milagre, nessa época, que é a morte da filha de Jairo. Jairo correu até Jesus, desesperado, dizendo que sua filha estava morta. Jesus, no seu poder de fluido espiritual, porque ele enxergava a matéria, enxergava o espírito,
e mesmo à distância, ele olhou e viu que a filha de Jairo, ela não estava morta, ela estava apenas com pouca vitalidade. E dali mesmo Jesus reconstruiu essa vitalidade através desses fluidos espirituais, e quando chegaram na casa de Jairo, ela já estava andando. As ciências estudam as leis da matéria. As leis espirituais, só o Espiritismo esclarece. E aí entra o nosso assunto, que é o Espiritismo não faz milagres. Kardec diz: o Espiritismo veio fazer o que a ciência faz, revelar novas leis e explicar os fenômenos compreendidos nessas leis. Os fenômenos espíritas se dão pela existência dos espíritos e a intervenção deles no mundo material. Aí consiste o sobrenatural. Nós sabemos que estamos envolvidos pelos espíritos, bons ou maus. Kardec diz que circulam em nossa volta espíritos inferiores justamente por causa da nossa baixa moralidade. E nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações, atraímos esses irmãos inferiores. E também podemos atrair os irmãos de luz, que esses são os nossos mentores, que são os nossos anjos de guarda, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, da nossa vibração no bem, de fazer o bem e atuar no bem. O espírito está sujeito às leis espirituais que regem o princípio espiritual, como o corpo está sujeito às leis que regem a matéria, as leis do nascer, do crescer e do morrer. As duas leis interagem, desencarnados com encarnados e vice-versa. Kardec fala: o espírito é um ser principal, sobrevivente ao corpo, simples acessório, sujeito à destruição. Então, o corpo é a ferramenta que o espírito usa para poder interagir na matéria, mas ele está sujeito à destruição. E nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 728, que fala sobre essa lei, a lei natural. Os fenômenos espirituais foram produzidos em todos os tempos. Por serem desconhecidos, aí se dava o sobrenatural. A mediunidade é um canal de comunicação dos espíritos através dos médiuns. Os profetas, antes de Cristo, já traziam mensagens dos espíritos superiores. Uma das mensagens importantes para a humanidade era a predição de que chegaria na Terra o Messias, o Cristo, nosso irmão. Kardec nos fala que a mediunidade é o canal de comunicação dos espíritos. Através dos médiuns, eles vêm trazer a sua mensagem. E nós vamos lá no passado e vemos também que os profetas que traziam as mensagens de Deus eram também médiuns, os médiuns de Deus nos trazendo informações. Uma das grandes predições desses profetas era de que iria chegar na Terra o Messias que ia transformar a humanidade. Aí o Kardec brinca dizendo que o médium é o secretário, é o intérprete do espírito, porque já que ele não tem o corpo físico, ele precisa de um secretário para escrever ou falar por ele. E o intérprete, se ele não sabe falar línguas, o intérprete vai falar a língua que ele precisa dar o recado. Vamos lá no tempo de Jesus novamente, quando Jesus era chamado para atender os endemoniados. E nós sabemos que isso é um processo de obsessão. Jesus chegava lá e via aqueles irmãos se debatendo, muitos paralisados, não conseguiam andar, não conseguiam falar, e aí ele era solicitado para atender aqueles irmãos. Jesus, no seu poder superior, poder moral elevado, ele dava ordem àquele espírito que estava ali, obsediando aqueles irmãos, provocando todo aquele mal.
e os irmãos se afastavam. Eles obedeciam a Jesus e aquela pessoa levantava e caminhava normalmente. Então, um processo obsessivo que, através dos fluidos de Jesus, do seu poder magnético, era retirado daquelas pessoas. Também tem um grande milagre na Bíblia relatado, que é Jesus e a pescaria. Jesus estava caminhando pela praia e avistou o barco de Pedro chegando na areia, na beira da areia. E aí, Pedro veio muito aborrecido e disse: Jesus, pescamos a noite toda, não conseguimos um único peixe. Jesus estendeu o seu olhar espiritual para aquela infinidade, para aquele mar, aquele horizonte e falou calmamente para Pedro: Pedro, vai lá naquele lugar, coloca as redes. O Pedro, aborrecido, falou: Mestre, eu já estive lá, não pescamos nada. Aí Jesus, novamente, amoroso, paciente, disse para Pedro: Pedro, vai lá e coloca as tuas redes. Pedro foi meio aborrecido e narra a história que eles nunca pescaram tanto quanto aquele momento. O barco ficou lotado de pesca. Ali, para quem não conhece essas leis, é um verdadeiro milagre. Mas para nós que estudamos o Espiritismo, é a lei dos fluidos espirituais. Jesus via através dessa vista espiritual, ele olhava para nós e via o nosso interior. Ele sabia o que nós estávamos pensando. E quando ele olhou para aquele infinito, ele viu lá o local que estava passando o cardume. Tem também um momento de Jesus que ele quer mostrar para os seus discípulos que o Espírito não morre, que o Espírito é eterno. E ele subiu ao monte e trouxe, através desses fluidos espirituais, mostrou Elias e Moisés, que já tinham desencarnado. Os apóstolos, muito assustados, alguns caíram até para trás, porque eles desconheciam ainda essas leis espirituais. E Jesus mostrou para eles o espírito de Moisés e o espírito de Elias, mostrando um processo de materialização. Assim como também, quando ele apareceu para Madalena, ele também densificou o seu perispírito, porque ele já era desencarnado, já tinha mais de 24 horas desencarnado, e ele se mostrou um espírito, mas densificou esse espírito para que pudesse ser visto pela Madalena com os olhos materiais. Inclusive está uma citação onde ele fala: não me toques, que eu ainda não estou pronto. Era o processo da materialização se concretizando. O Espiritismo, ele não faz milagres. Ele nos desvenda os mistérios espirituais. Retira o véu da nossa ignorância. Jesus já dizia: conheça a verdade e a verdade vos libertará. O Espiritismo nos ensina a sermos melhores a cada dia. Quando pelo esforço que nós empenhamos de ser pessoas melhores, a exercer as leis de amor e de caridade, que Jesus também colocou em prática há 2020 anos atrás. Kardec nos diz que o Espiritismo caminha junto à ciência, mas onde a ciência para, o Espiritismo vai mais além. O Espiritismo transforma a nossa existência em pessoas melhores, para quando sairmos da Terra, formos para o mundo espiritual, chegarmos lá melhor do que chegamos. E agora, ao término do nosso trabalho, eu quero desejar muita luz, muitas bênçãos de Deus, que Ele possa, com a sua misericórdia, abençoar o nosso planeta, para que possamos, logo, logo, estarmos juntos nessa casa de amor. Que Deus nos abençoe.